Olá pessoal, vou falar neste vídeo de 3 empresas que estão no momento atual descontadas e que podem no decorrer do tempo ter uma boa valorização e trazer aos investidores ganhos em valorização e distribuição de dividendos. Se gostam desse tipo de conteúdo, fiquem até o final. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Criação de Valor. Eu sou o Clayton e meu canal tem como objetivo trazer a vocês informações referentes à economia, investimentos e finanças pessoais. E quem gostar do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal que ainda não for inscrito, compartilhe e toque o sininho. Este vídeo não representa indicação de compra ou de venda, tem caráter apenas analítico. Ao escolher estas 3 empresas para usar como exemplo, usei alguns parâmetros que são fundamentais para quem investe ou pensa em investir no longo prazo. Para fazer esta análise, usarei os resultados e indicadores das empresas dos últimos 10 anos e também os indicadores atuais. A empresa tem que ter lucros positivos, não pode ser uma empresa a dar prejuízos e também deve demonstrar uma boa perenidade futura. Isso significa a empresa ainda ter chances de crescimento para os próximos 10, 20, 30 anos, por exemplo. A empresa tem que ter um histórico de bom pagamento de dividendos e tem que ser acima de 5% na média histórica e ter grandes possibilidades futuras de continuar a pagar bons dividendos. Ao analisar os seus resultados dos últimos 10 anos, a empresa deve demonstrar uma tendência de lucros consistentes ou crescentes também. Ao fazer esta análise, devemos estar cientes que essas empresas são altamente estratégicas, e logo após terminar a análise das 3 empresas, reforçarei no final falando sobre como elas podem se beneficiar das perspectivas futuras de nossa situação econômica. Então, a terceira top empresa que eu irei falar é o Banco do Brasil, que está no setor bancário, né? É um banco estatal de economia mista que teve uma grande queda em seus lucros no ano passado, devido principalmente a grandes provisões, mas que no último resultado trimestral teve uma grande recuperação. Apesar de muitas pessoas estarem colocando em xeque a perenidade dos grandes bancos, não vejo que estão em ameaça, pois continuam dando grandes lucros e tendem a continuar distribuindo bons dividendos, apesar da concorrência das fintechs. O mercado do setor bancário ainda tem grandes possibilidades de crescimento, além dos grandes bancos estarem enxugando seus gastos e diminuindo todas as suas gigantescas estruturas físicas. E assim irá permitir que obtenham grandes lucros por um grande período de tempo, durante o futuro. Olhando seus indicadores aqui dos últimos 10 anos, com ênfase aqui para o resultado, o lucro líquido, nós podemos observar aqui que tem uma tendência aqui de crescimento e consistência também, nos últimos 10 anos, podemos observar aqui. As ações da empresa nesse momento atual estão cotadas a R$ 33,08. Já chegou a valer antes da crise do Covid-19, no ano de 2019, a sua máxima, R$ 55. E de lá para cá houve uma queda de mais de 39%, Houve uma grande queda e ainda não se recuperou até o momento atual. Os principais indicadores dos últimos 10 anos e os atuais, vou estar falando agora, Os principais indicadores dos últimos 10 anos, a empresa está com dividend yield de 6,05%, bem alto, um PL de 7,42%, um preço sobre valor patrimonial de 1,06%, um ROI de 15,78% e uma margem líquida de 11,33%, Então, esse aqui é os indicadores históricos dos últimos 10 anos, que podemos ver aqui que ela sempre pagou bons dividendos na sua média. Atualmente, seus dividendos, olhando os indicadores atuais, está em 5,60%, um PL de 7,03%, um preço sobre valor patrimonial bem baixo, aqui de 0,74%, um ROI de 10,57% e uma margem líquida de 12,78%. O que podemos ter aqui como conclusão, para escolher o Banco do Brasil, é que é uma grande empresa, que tem muita história, e que já passou por várias adversidades e sobreviveu a todas elas. Portanto, vejo que ainda seja uma empresa muito perene. E sempre foi e continua sendo uma boa pagadora de dividendos, Então ela sempre pagou dividendos no seu passado, continua pagando no momento atual e tende a pagar bons dividendos no futuro. A empresa tem seu histórico uma boa consistência em seu lucro líquido, Podemos ver que ela tem um grande lucro, E busca ser consistente, e ao longo do tempo ser crescente também. E segundo seus indicadores e histórico, está altamente descontada,
Então agora vamos aqui para a segunda empresa, top empresa, né, que seria a Transmissão Paulista, né, ou também conhecida como ISA-CETEP. Ela é do setor de transmissão de energia, é a maior empresa privada do setor de transmissão de energia do Brasil e foi muito pouco prejudicada pela crise do Covid-19 em termos de resultados. É uma empresa que, mesmo sendo gigante, faz grandes investimentos em ampliações, que estão em andamento, que no longo prazo trarão ainda maiores receitas para a empresa. Está inserida em um setor altamente essencial à população e não tem risco de concorrência, tem grandes previsibilidade futuras em relação a receitas e distribuição de dividendos. Então é uma empresa muito perene, né, que está num setor, vamos dizer, muito necessário, né, ao país, ao nosso país. É a maior empresa privada desse segmento e tem grandes perspectivas de crescimento ainda, né, no seu futuro, né. Olhando seus principais indicadores dos últimos 10 anos aqui e olhando com ênfase para o seu lucro líquido, podemos ver que houve um grande crescimento, né? Se a gente olhar de maneira geral, no seu lucro líquido, né? E consistência, né? É uma empresa que sempre teve grandes lucros e vem numa tendência de grande alta, né? Nos seus lucros líquidos. As ações da empresa, né, estão cotadas a R$ 26,59, as ações preferenciais. A empresa já chegou a valer R$ 28,61, né, há pouco tempo atrás. Mesmo depois agora da crise do Covid-19, está acumulando uma queda de um pouco mais de 7%. Ela já vem há um bom tempo numa tendência de alta, né, as suas ações. Né. Tem pessoas que já estão com os papéis bem valorizados, quem comprou logo depois da crise do Covid-19, né? Mas mesmo assim a empresa ainda mostra que ainda está barata, né? Se olharmos em relação ao seu futuro, né? E sua perenidade. Olhando aqui para seus principais indicadores dos últimos 10 anos e os atuais, vendo primeiro aqui dos últimos 10 anos, ela sempre pagou bons dividendos, aos 7,72%, né? Um PL de 19,16%, um preço sobre valor patrimonial de 1,21%, um ROI de 18,02% e uma margem líquida de 46,75%. E olhando aqui os principais indicadores do momento atual, ela está com dividend yield de 11,71%, um PL de 4,93%, um preço sobre valor patrimonial de 1,32% e um ROI de 26,69% e margem líquida de 89,26%. Então ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, né, olhando os últimos 10 anos, e continua sendo e tende ainda a continuar pagando os bons dividendos, né? E o que podemos ter como conclusão para escolher essa empresa, ela está em um setor essencial e estratégico do país, é resistente a crises e não possui concorrência. Portanto, é uma empresa altamente perene. Sempre foi e continua sendo uma excelente pagadora de dividendos e tem também consistência e crescimento ao longo do tempo nos seus lucros líquidos. E segundo seus indicadores está bem descontada, né? Mesmo que ela nos últimos tempos já teve uma boa valorização, ainda continua muito descontada se olharmos, né, em relação ao seu futuro, né? Pois é uma empresa que no momento atual está descontada e tende ao longo de anos, né, com as suas ampliações, trazer mais receitas à empresa, né? Então, portanto, ela tem uma boa perspectiva futura de crescimento, né? E vamos agora para a primeira top empresa, né, que é a Sanepar, que é o setor de água e saneamento. Atua no estado do Paraná, é uma empresa que vem sendo bastante polêmica em relação a possíveis interferências estatais e está no momento atual com restringimento no fornecimento de água. Mesmo a empresa estar passando por todos esses problemas, é altamente eficiente, que ao longo dos anos tem lucros crescentes e consistentes, e está inserida em um setor altamente essencial e tem grande previsibilidade em relação a receitas e dividendos. E tem tudo para que ao longo do tempo tenha uma grande valorização, pois além de ser uma excelente empresa, está altamente descontada. Olhando para seus principais indicadores dos últimos 10 anos, né, seu lucro líquido, podemos ver que houve um grande crescimento, né, nos seus lucros líquidos, né, e consistência também. Mesmo com toda essa crise, né, que nós estamos vivendo do ano de 2020 e 2021, a empresa continua tendo grandes lucros, né? Mesmo assim, com todos esses problemas de abastecimento de água também, ainda é uma empresa altamente lucrativa. As ações preferenciais da empresa estão cotadas a R$ 4,13, já chegou a valer R$ 7,33 antes da crise do Covid-19, de lá para cá está com a desvalorização de mais de 43%, né? Então dessas três empresas, é a empresa, né, que ainda teve uma grande desvalorização e não retornou às suas máximas históricas, e mesmo ela tendo grandes lucros, né?
Vamos ver aqui os seus principais indicadores, né, dos últimos 10 anos e os atuais. Olhando para seus indicadores dos últimos 10 anos, ela tem como dividend yield de 6,48%, um PL de 7,42%, um preço sobre valor patrimonial de 1,01%, um ROI de 12,78% e uma margem líquida de 16,59%, né? Então ela sempre foi uma excelente pagadora de dividendos, né? E atualmente está com os dividendos de 4,90%, né? Mas devemos lembrar que ela, de todo o seu lucro líquido, né, ela vem pagando, vamos dizer, uma parcela menor, né? Então seus dividendos tendem a aumentar. Está com PL de 6,32, um preço sobre valor patrimonial de 0,87, então a empresa está muito barata, né? Está com um ROI de 13,73% e uma margem líquida de 20,64%, né? E o que podemos ver aqui como conclusão, né, é que é uma empresa sem concorrência também, né, assim como a Transmissão Paulista, né, e presta um serviço totalmente essencial à população. Está em um setor que tem ainda muito o que se expandir, então é uma empresa perene, né, totalmente perene, né, e sempre costumou pagar bons dividendos, né, então ela sempre teve, né, como metas também pagar bons dividendos e tem ao longo dos anos crescimento e constância em seu lucro líquido. Podemos ver, né, agora há pouco que seu lucro líquido sempre teve uma grande constância, né, sempre teve lucros, né, a empresa e um crescimento gigantesco, né, nos últimos anos. Em relação aos seus indicadores atuais e todo o seu potencial futuro de gerar maior receita, ela está extremamente descontada, né? O porquê que eu vejo que essa empresa tem muito mais potencial de valorização no longo prazo do que as outras duas que eu vi, é que assim, mesmo ela estando passando por uma crise, né, crise hídrica, né, tem problemas também de influências estatais, né, como nós já sabemos. Mesmo assim, ela ainda é uma empresa altamente lucrativa e tende, né, a retornar aquelas, vamos dizer, aquelas receitas, né, aquelas maiores receitas que ela já teve e muito além disso, né? Então eu vejo que é uma empresa que tem muito potencial de se valorizar, logicamente, no longo prazo, né? E o que nós vemos, né, de comum, né, o que essas três empresas têm em comum são o seguinte, né? Elas são altamente perenes, pagam altos dividendos, todas elas são lucrativas, estão hiper descontadas no momento atual e são também estratégicas, né, vamos dizer, para a economia do Brasil, né? Podemos dizer que elas são estratégicas, né? Então essas três empresas, cada uma delas está inserida em setores diferentes e que são essenciais à estrutura de nosso país. Estão muito descontadas e são empresas que dificilmente deixarão de gerar grandes lucros e ainda têm grande chance de crescimento nos próximos anos, pois não possuem uma grande concorrência e tende a se beneficiar de nossa economia daqui para frente, como por exemplo o aumento da taxa de juros, né, que é uma tendência para os próximos anos, uma maior inflação e também uma recuperação econômica que deve vir em algum momento. E isso estou dizendo de maneira mais moderada. Basta que a economia melhore por um maior período de tempo, apenas um pouco, vamos dizer assim, mas com a constância, né? E estes setores já irão se expandir fortemente. Agora, lembro a vocês que isso não representa indicação de compra ou de venda, né? É apenas, assim, sendo assim, apenas como ensinamento, né? De uma breve análise de maneira inicial, né? Do qual podemos levar em consideração a escolher boas empresas para o longo prazo, né? Então, tem como objetivo apenas ensinamentos, né? Vamos dizer assim, existem outras análises além dessas, né? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e toque o sininho. E até a próxima.